varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet e no YouTube. Agradecemos ao nosso querido público que acessa nossos sites, acompanhando nossos vídeos. Nossos vídeos são assuntos gerais, diversos, mas no momento nós estamos realizando o nosso trabalho atual, essa tarefa, fazer a leitura dos capítulos, dos livros, capítulos e versículos de todos os livros, né, da Bíblia Sagrada. E todas as informações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, nós possamos levar, né, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada. Chegamos aqui nos livros sapienciais, né, nessa parte da Bíblia, logo após os livros sapienciais, chegamos aqui aos livros proféticos, né? Estamos fazendo a leitura das explicações dos livros proféticos, essa parte da Bíblia aqui, logo após os livros sapienciais. Então, hoje faremos a leitura do livro de Baruque. Nós concluímos a leitura do livro das Lamentações, nos seus 5 capítulos e versículos, no nosso vídeo anterior. É o livro número 26, 26º do Antigo Testamento, na nossa contagem geral. Hoje nós iniciaremos a leitura do livro do Baruque, o livro número 27, 27º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, pela nossa contagem geral, livro profético, não é? Baruque, arrependimento e conversão, não é? Arrependimento e conversão. Então, deixe-me ver aqui. Agora, vamos ver aqui, né? Se não fazem parte dos livros proféticos, vocês me perdoem. Depois a gente vê lá para o final, porque não apareceu mais nada aqui. Aqui são livros proféticos, né? Então é o seguinte. O livro do Baruque, no primeiro capítulo, vamos para as explicações do mesmo, né? O primeiro capítulo, ele conta com 22 versículos. Então, o primeiro tópico e o único tópico do primeiro capítulo do livro de Baruque é manter a unidade. Então, capítulo 1, versículos 1 a 14 do livro de Baruque, não é? O texto mostra como as comunidades judaicas que viviam em ambiente pagão continuaram profundamente ligadas a Jerusalém a fim de manter sua identidade étnico-religiosa, repetindo. Capítulo 1, versículos 15 a capítulo 2, versículos 10. Os fiéis dispersos relembram os horrores da queda de Jerusalém e falam de sua própria dor para confessar seus pecados, cujo castigo o Deuteronômio já anunciara, entre parênteses, conforme Deuteronômio, capítulo 28, versículos 15 a 68. Meditando sobre sua história, a geração presente reconhece o pecado das gerações passadas e se solidariza com elas. É importante que o povo de Deus conheça seus próprios erros e pecados a fim de proclamar a inocência e justiça de Deus. Capítulo 2 na primeira parte do livro de Baruque, a culpa e a esperança do perdão, né? Não, ainda no capítulo 1, ainda no primeiro capítulo, né? Temos início aqui a primeira parte do livro de Baruque, que é a culpa e a esperança do perdão. O primeiro tópico, manter a unidade, e o segundo tópico, confessar os pecados. Agora e o segundo capítulo do livro de Baruque, ele conta com 35 versículos, né? Justamente, não tem nenhum tópico o segundo capítulo do livro de Baruque. Vamos fazer as explicações do mesmo. Continuando aqui, não é? Nós fizemos aqui até o capítulo 2, versículo 10, concluímos aqui a leitura do capítulo 1, as explicações do primeiro capítulo do Baruque,
e fomos até o capítulo 2, versículo 10, continuamos agora, explicação do capítulo 2, a partir do seu versículo 11. Capítulo 2, versículo 11, até capítulo 3, versículo 8. Né? Após confessar seus pecados, os judeus suplicam, lembrando a promessa que Deus fizera a Moisés, entre parênteses, conforme Levítico, capítulo 26, versículos 39 a 45. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 1 a 10. De fato, eles parecem recordar especialmente a promessa da nova aliança, entre parênteses, J maiúsculo, R minúsculo, Jeremias, né? Capítulo 31, versículos 31 a 34. Mas, de qualquer maneira, depois, se for preciso, nós tivermos tempo, nós vamos confirmar, porque são muitas abreviações, muitas vezes a gente se atrapalha, mas aqui, segundo J maiúsculo, R minúsculo, deve ser Jeremias, é claro. Bom, após a confissão dos pecados, espera-se uma ruptura com o passado e uma abertura para a vida nova que Deus concederá. Então, explicamos aqui o capítulo 3 até o versículo 8. Então, o capítulo 3, ele conta com 38 versículos, o capítulo 3, não é? Então, no capítulo 3, a partir no capítulo 3, após o versículo 8 do capítulo 3, temos início aqui na segunda parte do livro de Baruque, a sabedoria entre os homens, não é? E o primeiro assunto, né? Israel abandonou a fonte da sabedoria, né? Então, justamente o capítulo 3, ele conta justamente com, vamos ver aqui, 38 versículos, né? Capítulo 3. Então, vamos para as explicações do capítulo 3, né? Ele depois do primeiro assunto, Israel abandonou a fonte da sabedoria, né? Que é na segunda parte, a sabedoria entre os homens. A primeira parte do Baruque, né? É a culpa e a esperança do perdão. Então, já no terceiro capítulo, né? Temos aqui o primeiro assunto na segunda parte do livro, sabedoria entre os homens. Israel abandonou a fonte da sabedoria. E o segundo assunto, ninguém é capaz de alcançar a sabedoria, né? E o terceiro assunto, a sabedoria é dom de Deus, né? Tudo isso aqui no capítulo 3. Vamos continuando as explicações do capítulo 3. E nós fizemos até o versículo 8, agora vamos continuar aqui. Capítulo 3, versículos 9, né? Até capítulo 4, versículo 4, entrando já no capítulo 4, né? Então, o texto é um poema que identifica a sabedoria com a lei, né? Israel deve considerar-se privilegiado por conhecer a sabedoria que leva para a vida e para a felicidade. Capítulo 3, versículos 9 a 14. Exilado, o povo perdeu o sentido da vida e já parece partilhar o destino dos mortos. A sabedoria é o aprendizado que vem da própria experiência. O povo deve meditar em seus fracassos e aprender que estes são fruto do abandono de Deus, fonte de sabedoria que leva à vida. A prudência é a arte de discernir o momento para a ação oportuna. Versículos 15 a 31. Quem pode alcançar a sabedoria que leva para a vida e a felicidade? Ponto de interrogação, né? Nem os reis, nem os ricos, nem os artistas, nem os grandes centros de ciência, repetindo, nem os gigantes primordiais, entre parênteses, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 4, conseguiram encontrá-la e tomar posse dela.
Ninguém descobriu a sua morada, nem conhece o caminho até lá. Os versículos 24 e 25 interrompem o tema e ficariam melhor entre os versículos 35 e 36. Capítulo 3, versículo 32 a capítulo 4, versículo 4. Somente Deus, fonte e fim da vida, conhece a sabedoria que conduz o homem à liberdade e à vida. Nenhum homem pode alcançá-la. Ela é dom de Deus que exige do homem abertura e acolhimento, como em Éclo, né? É maiúsculo CLO, capítulo 24, a sabedoria é identificada com a lei. É bom saber, ECLO, ECLO, essa abreviatura aqui, essa abreviatura aqui, nós não temos, depois nós vamos confirmar, que nós não temos tempo durante a leitura, né? Vamos confirmar aí na nossa Bíblia, né? É maiúsculo CLO, capítulo 24, ECLO. Depois a gente confirma para ver qual é o livro, né? Porque muita coisa a gente se atrapalha, tem que ver direitinho, confirmar. Vocês confirmem aí, por favor. Né? Como em Écolo 24, a sabedoria é identificada com a lei, mas a lei aqui não se refere apenas aos mandamentos, e sim a todo o Pentateuco. Este, para Israel, contém a suprema orientação da vida. Então, o capítulo 5, aqui concluímos o capítulo 3 e o capítulo 4, as explicações. Vamos para o capítulo 5, né? O capítulo 4, ele conta com, vamos dizer aqui, 37 versículos, né? Exatamente. E já começa aqui a terceira parte, né? Do livro de Baruque, no capítulo 4, né? Depois, logo após o versículo 4, coragem, meu povo, né? O primeiro tópico, consequências da idolatria. Segundo tópico, a viúva abandonada. Terceiro tópico, perseverem com empenho redobrado. Quarto tópico, coragem, Jerusalém. Então, nós fizemos aqui, não é? O capítulo 4, Então, vamos concluir aqui o capítulo 4, né? Fizemos aqui o capítulo 4, versículo 5 a capítulo 5, versículo 9. O autor recorda circunstâncias do passado para que os judeus dispersos fora da Palestina permaneçam sempre ligados a Jerusalém, centro da vida e da religião de Israel. Engano nosso ter concluído ali a explicação do capítulo 4, então vamos concluir agora, né? Capítulo 4, versículos 5 a 8. A idolatria, que é a absolutização e culto a coisas e pessoas, provoca divisão e dispersão do povo. O resto de sobreviventes perpetua a identidade do povo de Deus. Versículo 9 a 16. Na solidão do abandono, Jerusalém toma consciência do pecado de seu povo, que agora é castigado com o exílio. Versículo 17 a 29, Jerusalém dirige-se agora aos exilados, pedindo que conservem a esperança. A salvação virá, mas é preciso esperá-la com perseverança e súplica. Capítulo 4, versículos 30 a capítulo 5, versículo 9, agora Jerusalém é a mãe vingada e consolada com a volta dos seus filhos, né? Então, explicamos tudo aqui até o capítulo 6, né? O capítulo 5, ele conta com, vamos ver aqui, 8 versículos, né? Capítulo 5 não tem nenhum tópico e ele, a partir do versículo 9, ele entra na carta de Jeremias, que é a quinta parte do livro de Jeremias, do livro de Baruque.
Voltaremos no capítulo 6.